Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma meditação do Evangelho, da Palavra de Deus, aqui no Palavra Encarnada. Nós queremos, juntos com você, ter um entendimento do que Deus nos pede e sermos um outro Cristo para o mundo, a partir da força que sai do seu Evangelho. Então, hoje, no dia 7 de setembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11. Vamos iniciar nossa meditação clamando o Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, faz sair de nós mesmos para lermos essa palavra à luz daquilo que Tu pede para nós neste dia. Nos dá o despojamento, o ardor pela Tua vontade e a disposição sincera de deixar essa palavra nos converter. Pedimos isso em intenção, em comunhão, com o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje diz: No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: Estende a mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam com Jesus. O Evangelho de hoje nos faz permitir ter uma reflexão a partir daquilo que Jesus veio no seu tempo, na sua vida humana, deixar como mensagem salvífica para nós. A partir de um combate que Jesus via permanentemente entre os fariseus, de uma postura que colocava-se afastada dos corações humanos, das necessidades muitas vezes, porque se colocavam segurando a lei para ditar e cumprir o que a lei pedia dos seres humanos. A lei de Deus daquele tempo, daquela época, onde Jesus veio para aquela época e Jesus, sendo o Filho amado do Pai, ele revelava o sentido da lei. Então aqui há uma coisa muito clara no Carisma Lumen que também nos faz nos associar à indagação que esse Evangelho deixa. Quando Jesus nos pede uma mudança interior,
quando Jesus revela o ensinamento que está dentro do Evangelho, quando Jesus revela um mandamento da sua palavra que dialoga facilmente com a nossa vida, com a nossa história de vida, e nós queremos entender com a lógica, muitas vezes, da nossa vida. E aí surge um mistério que nós conhecemos, que nós anunciamos e que nós nos curamos perfeitamente com esse encontro salvífico. O que seria isso? Quando Jesus faz essa indagação, quando Jesus perscruta os corações que estavam ali e diz: o que é permitido fazer em dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Isso, no nosso cenário, no nosso contexto da nossa espiritualidade, nos faz encontrar o mistério de Jesus abandonado, encarnado, escondido nos mais pobres, onde interpela para a sociedade, para a humanidade, uma postura. Quando nós vemos irmãos nos sinais, nas ruas, esquecidos, abandonados, desfigurados muitas vezes, porque falta nas áreas da sua vida a atenção, falta o cumprimento que Deus pede, que Deus quer que nós corramos ao encontro deles, e nós muitas vezes vamos nos fechando na nossa vida, na nossa zona de conforto, na nossa forma de apreensão do mundo, porque nos contentamos em colocar a nossa vida em comunhão com o coração de Deus a partir das nossas idas às santas missas, a partir da nossa disposição interior de ter uma vida de oração, mas muitas vezes esquecida de chegar até essas pessoas. E o Evangelho de hoje, quando nos coloca nessa indagação, ele quer aprofundar quantas oportunidades nós tomamos a favor de Cristo para fazer o bem. E quantas vezes nós estamos habituados, apegados a continuar na nossa forma de ser de Deus, simplesmente porque estamos achando que estamos cumprindo preceitos, normas, e vamos esquecendo de descer ainda mais para viver uma caridade que nos faz correr ao encontro dos mais pobres, ao encontro de Jesus abandonado, escarnecido, que está nos nossos irmãos mais pobres. Com isso fica uma reflexão para a gente, para mim, para você, para os nossos corações, fazer uma reflexão profunda. Como eu tenho aproveitado as ocasiões que Deus me dá para verdadeiramente fazer o bem, para verdadeiramente combater a indiferença do meu coração, que pode permanecer numa omissão que eu me coloco muitas vezes por ocupações lícitas, por estar defendendo aquilo que é costume para mim, aquilo que eu aprendi de Deus para continuar naquela espiritualidade, naquela forma de ser de Deus, mas ainda desassociada do coração e das necessidades dos que mais sofrem. Quando Jesus estende, quando Jesus se coloca em comunhão e pede para aquele homem estender a mão e curar a sua mão na frente de toda aquela humanidade que está aqui nessa palavra, que julgava Jesus, que julgava as práticas de Jesus, as intenções de Jesus, ele convida o meu coração e o seu coração a se perceber se nós muitas vezes nos podamos porque ficamos paralisados diante do que as pessoas vão pensar. Se eu estiver num contexto ali de uma fila de supermercado e der um lanche a uma pessoa que passa aqui morrendo de fome à minha frente, muitas vezes eu posso ficar numa vergonha de achar o que vão pensar de mim se eu fizer isso. O que vão pensar de mim se eu chamar aquele irmão que está naquela situação, muitas vezes numa situação mesmo de podridão, numa situação de falta de dignidade, porque eu e você não corremos ao encontro dele. E Jesus nos pede de forma muito clara. A lei que vem do coração de Deus, a lei que Jesus colocou para aprendermos, para nos convertermos, ela precisa nos fazer alcançar os nossos irmãos que mais sofrem. Ela precisa nos mover de uma compaixão para sermos
o que essa palavra nos pede no dia de hoje. Então, como um propósito para realmente ruminarmos, para digerirmos na nossa oração, fica o pedido de Jesus de sermos movidos por compaixão diante daquilo que é a palavra, diante daquilo que é o ensinamento de Deus, para sermos uma palavra encarnada, viva, daquilo que é salvação para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E quando nós aprofundamos nisso, nós encontramos uma cura imensa. Uma cura para o irmão que sofre, uma cura para o meu coração que sai da indiferença, que sai da zona de conforto, que sai de uma espiritualidade espasmódica, como fala o Papa Francisco, onde eu me coloco numa posição onde eu me sinto confortável, onde eu estou cumprindo regras para ir além, para ir para uma espiritualidade que sente as dores, que quer consolar aquelas dores e tem uma cura profunda dentro de si, porque se torna como Cristo. Como Cristo viveu esse Evangelho, como Cristo anunciou a força dessa palavra e nos pede também, como Ele, a assim fazer, a assim viver, a assim ser profundamente, para assim disseminarmos os valores do Evangelho aonde nós formos. Fiquemos com uma atenção durante todo o nosso dia sobre as oportunidades que Deus nos dá para fazermos o bem, para sairmos da omissão que estávamos até então e sermos o coração de Cristo ressuscitado que pulsa de amor pelo mais abandonado. Que Nossa Senhora Pietá nos ajude nessa intenção e nos guie a cada segundo do nosso dia para vivermos esse propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.